Paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, a paz do Senhor adolescente. Vamos para mais uma videoaula. Pega a sua revista aí para nós estudarmos a lição de número 4. Vamos? Lição de número 4. O tema da nossa lição é: eu devo ser assim? É uma pergunta. Eu devo ser assim? O texto bíblico está em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26. Já deixa a sua Bíblia aberta aí para a gente estudar. O nosso destaque, Gálatas 5,16, diz: quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vamos fazer uma oração para a gente estudar mais esse texto maravilhoso, quarta lição desse trimestre que o Senhor preparou para nós. Vamos orar. Senhor Jesus, nesse momento nós queremos apresentar ao Senhor as nossas vidas, queremos te adorar em espírito e em verdade, queremos oferecer ao Senhor nosso louvor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, pelos milagres, pelas maravilhas que o Senhor tem operado. Queremos clamar ao Senhor nesse momento que o Senhor venha nos usar conforme a tua vontade. Espírito Santo, tenha liberdade para falar através da tua palavra, tenha liberdade para nos alimentar com essa palavra. Fica conosco, fica com os adolescentes que estão nos ouvindo nesse momento, em nome de Jesus, amém. Amém? Pegou aí a sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 16 até o 26, amém? Acompanha comigo aí. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Veja que palavra maravilhosa o apóstolo Paulo nos deixou no capítulo 5, versículo 16 de Gálatas, falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Veja que há aqui um combate. Frutos da carne, né? São obras da carne e frutos do Espírito. Olha o que nós vamos estudar hoje. Olha que espetacular essa palavra. Como nós podemos aprender com aquilo que os servos do Senhor nos ensinou, tá? Tome essa palavra para você nessa hora de estudo bíblico. E eu vou convidar a você a pegar a sua revista novamente, para então entrarmos no nosso tema. O destaque 5,16 de Gálatas. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Obras da carne, frutos do Espírito. O que você tem gerado? O que você tem gerado de frutos do Espírito? E o que você tem feito com essas obras malignas que vêm de encontro a você, que tenta você todos os dias? O que você tem feito aí dentro da sua casa, no meio em que você vive? O apóstolo Paulo nos deixou isso, e destacando, ele disse: deixe que o Espírito de Deus, o Espírito Santo dirijam vocês, porque nós não somos da carne, nós somos do Espírito.
Nós não obedecemos às obras da carne, frutos da carne, coisas da carne. Nós somos do Espírito. E quem vive no Espírito de Deus, então tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Então deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Olha só o que o apóstolo Paulo nos deixou escrito, né? Não obedeçam aquilo que é contrário à vontade de Deus, que são as obras da carne, tá? Nós vamos destrinchar um pouco mais disso aqui, conforme a gente no decorrer da lição. Trocando ideias. Em diversas situações, ouvimos aquela voz nos alertando sobre aquela atitude tomada completamente errada, que a nossa maneira de agir deveria ter sido outra. Já percebeu que é mais fácil seguir pelo caminho errado, que ele nos parece sempre a melhor opção? Por que será que isso acontece? Como podemos mudar agindo de maneira certa dentro da nossa família? Pense um pouco sobre isso e vamos trocar uma ideia. Tem como a gente fazer melhor dentro da família, dentro do seu lar? Você como membro da família, tem como, diante de diversas situações, a gente viver uma vida diferente, uma vida mudada, transformada? Por isso que o tema da lição é: eu devo ser assim? Nós vamos descobrir se nós devemos ou não devemos ser assim, segundo o que o Espírito de Deus nos ensina. Vamos lá? Vamos lá. Vamos um comecinho aqui, ó, antes do primeiro tópico aqui, tá? Você já se encontrou em uma situação na qual deveria tomar uma decisão dentro de você e se ouvia duas vozes, cada um o que devia fazer? É igual naqueles desenhos, né? Que a gente vê, um bichinho aqui fala de uma coisa, o outro fala de outra coisa. É um anjinho aqui, né? E o capetinho do outro lado. Um dizendo uma coisa, faça o errado. E o anjinho dizia, faz o certo. Já viu? Naqueles desenhos, naquelas coisas que a gente vê? Exatamente isso aqui que a revista quer dizer. Você já ouviu aquelas duas vozes? Como se uma no seu ouvido dissesse, não faz isso, isso tá errado. E a outra voz no seu ouvido dissesse, ó, pode fazer, não tem problema não. É só mais uma vezinha, não vai te prejudicar em nada. Essas duas vozes, ó. Às vezes nos deparamos com essas situações, onde somos confrontados a tomar decisões de grandes consequências. Uma pode nos levar para o caminho da vida e da felicidade, e a outra pode nos levar para o caminho de morte e tristeza. Vejamos o que a Bíblia nos diz a respeito desses conflitos internalizados e de como podemos agir quando nos encontramos em situações desse tipo. Como que podemos agir? A Bíblia, o nosso manual, nos ensina tudo. Ela nos ensina exatamente o que fazer, como devemos agir, como devemos caminhar os caminhos de Deus. A Bíblia nos dá detalhe. O Espírito de Deus se preocupa com isso, né? E um viver sincero na sua presença. Glória a Jesus por isso. Essa foi a nossa introdução. Vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico diz assim: toda pessoa é má? O que você acha? Você acha que todas as pessoas são más? Você acha que há bondade no ser humano? Você acha que é possível ser uma pessoa boa, principalmente no cenário que nós vivemos hoje, mundial? Você acha que é possível alguém ser bom? Você pode chamar alguém de bom? Vamos ver o que a Bíblia, o que a revista nos diz? Ó, Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. E tudo que Deus faz é bom. Porém, ainda no Éden, o homem se deixou seduzir pelo pecado. Veja que tudo que Deus faz é bom. Deus jamais criaria uma pessoa ruim. É imagem sua, semelhança sua. Tudo que Deus faz é bom. Mas o que aconteceu? Porém, no Éden, o homem se deixou seduzir pelo pecado, Gênesis capítulo 3. E a sua natureza foi integralmente corrompida. O ser humano passou a ser dirigido, não pelo desejo colocado por Deus em seu coração, mas pela má natureza humana que faz dele o que é contrário ao Espírito Divino. Veja que o pecado, ele mudou a natureza humana. Aquilo que era bom, que era perfeito, né? Aquela época da inocência no Éden, ela foi trocada pela desobediência.
A natureza do homem foi contrariada com o pecado. O homem pegou o pecado para si e a natureza dele agora foi transformada em uma natureza má. E que o Espírito de Deus agora já não tem mais acesso à sua natureza. Por quê? Porque o pecado habita nele. O pecado está nele. Vamos continuar. Gênesis capítulo 3, tá? Referência. E a sua natureza foi integralmente corrompida. O ser humano passou a ser dirigido não pelo desejo colocado por Deus. Veja que aqui é um desejo de Deus. O desejo de Deus é que todo homem tenha uma natureza divina e não uma natureza má, né? Uma natureza corrompida pelo pecado. Não pelo desejo colocado por Deus, mas do seu coração. A natureza humana faz tudo o que é contrário ao que é divino. Ao ser guiado por sua própria natureza, o homem vive uma vida de egoísmo, onde só se interessa na realização dos seus próprios desejos e vontades. Veja, quando o homem não é dirigido por Deus, quando ele não é dirigido pelo Espírito de Deus, quando o homem não tem essa natureza transformada por Deus, quando o pecado ainda habita nele, quando é as obras da carne, né, que molda ele, quando é as obras da carne que guia ele, a natureza dele não foi transformada ainda, então o Espírito de Deus não tem acesso. Então quem é que guia ele? O que guia ele é o que nós lemos em Gálatas capítulo 5, no versículo 16, as obras da carne: lascívia, impureza. O que habita no homem que não foi transformado por Deus, que não teve a natureza mudada, regenerada, mudada pelo Espírito de Deus, só pode ser ao contrário a vontade do Senhor. Então nós precisamos ter, né, essa garantia do Senhor na nossa vida. Olha só, continuando aqui. O homem vive uma vida de egoísmo, onde só se interessa na realização dos seus próprios desejos e vontades. Mas será que isso gerou algum problema para a nossa família? Certamente já percebeu como os adolescentes brigam entre si para ganhar a preferência dos pais ou dos professores ou de uma hierarquia? Como se entregam aos seus diversos métodos para dar bem às custas dos outros colegas? Isso me faz lembrar de uma história que cabe neste caso, a história de Esaú e a história de Jacó. O pecado atrapalhou todo mundo, começando pela primeira família lá no Éden. Começando pela família de Adão, de Eva, começou por aquela família, atrapalhando ali, colocando o egocentrismo na vida do casal, que para os filhos foi gerado. Você vê que o pecado foi gerando um após o outro uma desgraça total, uma vida de derrota, uma família que não é dirigida pelo Espírito de Deus. Por que você vê hoje em dia, por exemplo, muitas famílias que nos pedem oração, que chega para nós e diz assim: irmã, ore por nós. Nós oramos. Nós oramos pelos adolescentes, pelas crianças, oramos pelo pai, pela mãe, e não há uma transformação. Você sabe por que não há uma transformação? Porque essa família ainda não se entregou ao Senhor Jesus por completo, ainda não vive o que a palavra de Deus nos ensina. Não adianta orarmos por transformação se você não quiser uma transformação. Ser guiado pelo Espírito de Deus é uma decisão. Eu decido ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu quero ser guiado pelo Espírito transformador do Senhor. E não há como viver o Evangelho de Cristo sem uma transformação, né? Nós vemos aqui a vida desses dois irmãos, de Esaú e de Jacó. Havia um ego muito grande. Cada um vivia por si. Cada um vivia por si. Cada um decidia o que era melhor para si e ninguém decidia o que era melhor para a família. Lembrando que nós somos ali um projeto inicial de Deus. Estamos juntos no mesmo barco. Uma família não pode se contrapor um contra o outro. Não pode haver ali uma briga, uma rivalidade no meio de nós, irmão contra irmão, filho contra pai. Não pode haver no nosso meio, porque em nós habitam os frutos do Espírito, não as obras da carne. Por isso que eu perguntei do início e pergunto a você novamente: o que habita em nós? É o Espírito de Deus ou o Espírito de Satanás? O que tem guiado as nossas vidas? O que tem nos levado mais além, chegar mais perto de Deus? O Espírito de Deus. Somente o Espírito de Deus nos leva nesse trajeto ao Senhor.
O espírito de Satanás afasta uns dos outros, coloca o ego um ali no outro. Veja que Jacó e Esaú se separaram de uma maneira drástica, ficaram sem falar um com o outro anos e após anos, e só vieram retornar uma reconciliação depois que Jacó entendeu, né, que o seu irmão e ele não eram rivais. Nós não somos rivais. Não estamos aqui para lutar sangue com sangue, carne, não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para o mesmo propósito, morar no céu com Jesus. Essa pátria aqui, esse mundo não nos pertence. A nossa pátria é lá no céu, aonde habita o Senhor Jesus Cristo. Um dia tudo isso vai passar. Um dia todas as coisas, tudo que esse mundo nos oferece, que nós rejeitamos hoje, tudo isso vai ser queimado. Tudo isso vai ser lançado no inferno. Somente o que vai restar, glória a Deus, é uma igreja que foi lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E eu pergunto a você, o que é que você tem feito? O que é que você tem feito para ser um adolescente cheio de Deus? O que é que você tem feito diante da sua família, com seus pais? O que você tem pronunciado? As palavras têm poder. O que você tem pensado? O que tem dirigido a sua vida? É o Espírito Santo? É o Senhor que tem te impulsionado? Você tem dado ouvido a Deus? Ouvido a palavra? Você tem se manifestado como um servo do Senhor? Ou você tem se manifestado com as obras da carne, com aquilo que Satanás planejou para esse mundo de pecado? Louvado seja o nome do Senhor. Então, toda pessoa é má, porque a natureza humana foi degenerada pelo pecado. Mas quando o Espírito de Deus toma posse das nossas vidas, quando nós deixamos, nós decidimos por isso, a nossa natureza é transformada por uma natureza santa, por uma natureza flexível à vontade de Deus, uma natureza que a gente entende o que o Espírito Santo quer de nós. E somente você, adolescente que está aí me vendo, você adolescente que está estudando comigo, você vai me entender o que eu estou te dizendo, que somente o Espírito de Deus pode moldar a sua vida. Talvez você tenha procurado o molde em outras pessoas, procurando a perfeição nos seres humanos. Você não vai achar um ser humano perfeito. Somos todos imperfeitos. Quem poderia, quem sabe, ser perfeito era o casal lá do Éden, aquela primeira família, e nós não encontramos perfeição lá. Você imagina nós hoje, né, no século que vivemos? Você imagina da maneira lasciva que vemos esse mundo, o pecado se alastrando dia após dia. Nós vemos um egocentrismo muito grande nas pessoas. Eu olho só para mim, eu só quero saber de mim e nunca dos outros. Você imagina no cenário que nós vivemos hoje. Então é tempo de despertarmos. É tempo de estarmos mais atentos para as coisas do Senhor. Não importa a idade que você tem. Não importa a idade que você tenha, o importante é que o Espírito Santo de Deus habite em você. Amém? Nós já vamos para o segundo tópico de nossa lição. Vamos lá? Segundo tópico. Não, melhor, vamos terminar só esse primeiro tópico aqui, porque tem uma coisa aqui que eu achei bem interessante, eu queria que vocês me acompanhassem aqui. Só o finalzinho desse primeiro tópico. O homem de hoje vive distante da vontade do Pai, pela qual ele quer, e cada ser humano ame o seu próximo como a si mesmo. É a vontade de Deus. Conforme nos ensinou Jesus em seu Evangelho, Lucas capítulo 10, 25 a 37, que isso esteja em nosso coração. Veja que é importante que a palavra de Deus esteja escrita, gravada no seu coração, formando a base sólida para a nossa família. Quando os seus pais ou seus irmãos precisam de você, à disposição da sua parte para ajudar, ou você se deixa levar pelo egoísmo humano? O que é que você faz? Você é uma pessoa disponível para ajudar as pessoas, ou você só quer ajuda? Eu só quero ser ajudada, eu quero para mim, tudo eu quero, mas eu nunca estou disponível para os outros. Eu nunca sou disponível para o meu irmão mais velho, para a minha irmã mais nova. Eu estou sempre disponível para os outros de fora. As pessoas de fora, eu sou muito mais apegada às pessoas. Quantas vezes nós ouvimos isso? E eu gosto muito mais de me interagir com as pessoas de fora do que com os meus da minha família.
Agora veja se isso é da vontade do Senhor. O Senhor te deu uma família. E essa família precisa ser mantida por todos nós que somos membros de uma mesma família. Não é verdade? O que você tem feito? Qual a sua maneira de agir dentro da sua casa? Tem estado disponível para sua mãe, para os deveres de casa, os deveres domésticos, aquilo que é possível se fazer, né? É preciso ter, né? É preciso ter essa disponibilidade no meio da família, de uns para... Lembrando que ninguém é igual a ninguém, né? Não somos iguais, somos bem diferentes, mas a palavra que nos rege é a mesma palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Você não está sozinho. Notícia boa. Você não está sozinho. Talvez você pense assim: eu estou sozinho. Eu acho que os pais e os profetas, os antigos, os monarcas, os patriarcas, as famílias não vivem. Eu estou sozinho. Meu Deus, eu estou sozinho. Ninguém viveu o que eu vivo. Será? Você não está sozinho, tá? Com certeza você não está sozinho. Leia comigo. Viver conforme a vontade de Deus não é tarefa fácil. Ou você vai dizer que é muito fácil obedecer. Não é fácil. Obedecer, como nós dissemos na lição passada, é uma decisão. Pois temos que diariamente abrir mão da nossa natureza humana dizendo não. E como é difícil dizermos não. Muitas vezes é fácil dizer não, mas a maioria das vezes, principalmente aquilo que é contrário à nossa vontade, aquilo que a gente quer fazer. Hoje eu quero fazer isso, hoje eu quero me divertir muito, mas eu tenho a leitura bíblica diária para ler. Hoje minha mãe me colocou meia hora de oração. Não é fácil dizer não. Não é fácil dizer não para mim, para minha vontade, e sim para aquilo que é certo, ou obedecer, né, a uma autoridade colocada sobre mim. Mas é necessário para uma vida sadia, uma vida cristã. Pois temos que diariamente abrir mão de nossa natureza, tá? Abrir mão da natureza aos desejos e às paixões mundanas principalmente. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Por vezes pode nos parecer uma tarefa impossível, mas na verdade não é. Isso porque não estamos sozinhos nessa luta. O apóstolo Paulo, missionário experiente no serviço ao Senhor, também experimentou esse tipo de dificuldade. Eu não entendo o que faço, disse o apóstolo Paulo. Eu não entendo o que faço, mas não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Entendeu? Eu estou sozinho nisso. Eu estou obedecendo e eu não quero obedecer. Eu estou contrariando a minha vontade. Você não está sozinho. Tem muita gente que prefere obedecer ao Senhor, ouvir a Deus, do que ouvir o mundo. Tem muita gente que você não está sozinho nesse aspecto de ser obediente. Há ainda um remanescente de Deus, ainda há adolescentes que desejam as coisas do Senhor, ainda há adolescentes que deixam o mundo de lado, a carne de lado, os desejos da carne, e preferem se entregar ao Senhor. Vejamos o exemplo de José, por exemplo. Ele tinha o poder de decisão, ele estava longe do seu pai, ele poderia dizer sim para os desejos da carne, ele poderia dizer sim para a esposa de Potifar, ele poderia dizer sim para as migalhas do Egito, sem falar em Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego, etc. Dizer sim para Deus e não para a carne, isso é glorioso. E somente gente corajosa para fazer um negócio desse, tá? Somente gente que entendeu qual é o chamado de Deus na sua vida. Por vezes podemos nos parecer uma tarefa impossível. É impossível. Pode parecer, mas não é impossível. Então, nesse aspecto da impossibilidade, você não está sozinho. Tem muita gente que está fazendo o que parece ser impossível, tá? Porque não estamos sozinhos nesta luta. O apóstolo Paulo, claro, um missionário experiente, nos ensinou: eu não entendo o que faço. Eu não entendo, Paulo disse, eu contrario a minha vontade. Romanos capítulo 7, versículo 15. Faço justamente aquilo que odeio. Mas é importante contrariar a si mesmo segundo a vontade e fazer a vontade de Deus, né? Esta confissão do apóstolo Paulo nos ajuda a entender que tal realidade acontece com todos os crentes, sem distinção, branco, amarelo, vermelho, pardo,
pobres, brancos, negros, ricos, não importa. É todos. Todos. Todos os crentes sem distinção. Então, isso quer dizer que estamos sozinhos nesta inclinação para o pecado? Não, de maneira nenhuma. Nesse aspecto da obediência, não estamos sozinhos, nem da inclinação para o pecado estamos sozinhos. A nossa carne, toda a nossa carne, está inclinada para o pecado. Lembra que a nossa natureza é pecaminosa e temos que lutar todos os dias, constantemente, é uma briga ali de soco. Todos os dias temos que lutar e dizer não para cá. Não, 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 não. Não quero, não aceito, não vou, não digo. Não é possível, porque o desejo da minha carne, o alimento, a minha carne está alimentada pelo Espírito Santo. Não posso alimentar a minha carne. E quais são as obras da carne? Vocês lembram quais são as obras da carne? Vamos só relembrar aqui rapidinho as obras da carne. Obra da carne. 21. Homicídio, inveja, bebedício, glutonarias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, prostituição, avareza. Entendeu? Então é necessário fugir de todas essas coisas. Josiana, mas é impossível. Eu gosto de fazer isso, então contraria a sua vontade. Começa fazendo isso a partir de hoje. Começa fazendo isso, colocando os seus joelhos no chão, pedindo perdão ao Senhor, porque você tem contrariado a sua vontade. E começa pedindo ao Senhor que te perdoe, que renove, que mude a sua natureza. E pedindo ao Senhor, Ele vai fazer isso por você, porque Ele é poderoso para realizar em nós aquilo que nós não podemos. Você acha que o apóstolo Paulo foi fácil para ele fazer a vontade do Pai, a vontade do Senhor, em vez da sua própria vontade? Renunciar à carne não é fácil, não foi fácil para o apóstolo Paulo. Não vai ser fácil para mim, não vai ser fácil para você, e não vai ser fácil para aquele que entendeu o mistério do Evangelho. Vamos terminar aqui, ó. Não estamos sozinhos de maneira nenhuma. Nesses aspectos não estamos sozinhos. Em João 14, versículo 16, Jesus nos garantiu que Deus enviou o Espírito Santo para ser o nosso auxiliador, ficando para sempre ao nosso lado. Por isso, sempre que nos encontrarmos numa situação de perigo, onde a nossa natureza parece falar mais alto, devemos pedir socorro a quem? Ao Espírito Santo. Vamos finalizar aqui esse tópico 2 aqui. Veja bem, quem é o seu auxiliador? O Espírito Santo. Jesus disse que enviaria o auxílio para a igreja. O nosso auxílio não é a internet, não são filmes de terror. O nosso auxílio não são conselhos que nos levam para fora da presença do Senhor. O nosso auxílio está na vontade de Deus. E a vontade de Deus para a sua vida adolescente é que o Espírito Santo te guie. Começa pedindo ao Senhor: Senhor, me guia minhas palavras, meus pensamentos. Senhor, está difícil para me libertar disso, me libertar daquilo, os desejos da minha carne, a vontade de olhar um pouco mais, de pensar, de pegar, de fazer, mas Senhor, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Aí começa chamando o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade, não é uma força, não é uma luz, Ele é uma pessoa. Começa chamando: Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, me guia. Você vai ver o que o Espírito de Deus vai fazer na sua vida. Deixa Ele entrar em você, porque você produzindo as obras do Espírito, os frutos do Espírito, você vai ver que diferença faz um adolescente que se entregou ao Espírito Santo. Ele vai te auxiliar em tudo e vai te mostrar a melhor maneira de obedecer a palavra de Deus. Amém? Vamos terminar aqui no tópico 3. Viva diferente, a escolha é nossa. Vamos terminar aqui no tópico 3 e vamos concluir, ok? Vamos lá. Quantas vezes a desobediência a Deus não lhe parece algo tão bom? Afinal, qual é o problema de uma mentirinha? Só uma mentirinha desse tamanhozinho, qual o problema tem?
colar na prova ou fingir que se esqueceu de algo só porque não estava a fim de fazer, ou repetir algo, o que é errado, só porque você viu seus pais fazendo. Tem aquela velha desculpa, né? Meu pai fez aquilo de errado, a minha mãe, minha irmã mais velha fez aquilo de errado. O que é que tem a fazer? Tem um irmão da sua igreja, um irmão da amiga da igreja, um pastor, alguém fez uma coisa errada e aí eu vou repetir o mesmo erro? Eu tenho que fazer a mesma coisa? Eu tenho que seguir o mesmo exemplo, por quê? Se a palavra de Deus me ensinou a mim, ensinou a todos, e o direito, a decisão é minha, eu que decido se vou acertar ou se vou errar. Decida sempre acertar, independente de quem errou, de quem seguiu um outro caminho contrário. Olha só, Paulo escreveu uma de suas cartas, como vimos, contando sobre a luta entre fazer o bem e o mal. Sabemos que não é tão fácil quanto parece viver a vida fazendo o bem, mas temos o auxílio, como eu falei, do Espírito Santo para nos ajudar. Isso não é qualquer coisa, tá? O auxílio do Espírito, sem o Espírito Santo nós não conseguimos nos libertar, tá? Só o Espírito Santo que convence o homem que ele está errado, que essa obra está errada, que aquilo que ele está fazendo, só o Espírito Santo tem esse poder de fazer você entender que as obras da carne te levam para o inferno, que as obras da carne, a produção do inferno se chama as obras da carne, tá? Não tem outro jeito de ensinar isso a não ser o que está escrito na palavra de Deus. Assim como os frutos do Espírito nos levam para o céu, para perto do Senhor, tá? Sabemos que não é fácil, né, quando parece viver a vida fazendo o bem, mas temos o auxílio, como eu falei. O que não podemos é nos enganar. Podemos enganar professores, pais, amigos, né, pessoas perto de nós. Deus conhece o nosso coração e sabe das nossas verdadeiras intenções. Lembrando que Deus é profundo. Deus conhece a profundidade do homem. Ele conhece a intenção do coração, o pensamento do homem, aquilo que está dentro dele, tá? O Senhor está preocupado com aquilo, o que você tem pensado, aquilo que tem entrado no seu coração, aquilo que você tem produzido na sua mente, dentro de você. Essas coisas, sim, é que nos leva para o céu ou para o inferno, né? Não é o estereótipo, como nós estudamos aqui na semana passada, né? Mas é aquilo que produz dentro de você. Qual é o tesouro que tem dentro de você, né? É prata, é ouro, é feno? Tem que ser uma coisa poderosa, tem que ser poderoso o que está sendo gerado dentro de você. Vamos terminar aqui. Podemos sim buscar uma vida verdadeira e sob a direção da vontade de Deus, pois não precisamos viver reproduzindo os erros que vivemos em nossa família e em nós mesmos. Deus nos chamou a viver uma vida em família, conforme a sua vontade. Afinal de contas, a escolha é quem? A escolha é nossa. A escolha é sua. Entendeu? Sempre será uma escolha. Por isso, o poder de decisão não é do presidente da república, não é do prefeito, não é do pastor, não é sua, nem dos seus pais. É sua. Eu decido obedecer ao Senhor Jesus Cristo, porque eu me entreguei a Ele. Entendeu? É muito profundo, é muito profundo, é muito poderoso. Vamos concluir? Olha a conclusão que nos diz. Apesar da natureza humana se colocar contrária à vontade de Deus, Ele nos enviou o Espírito Santo, pelo qual podemos viver uma vida diferente, seguindo a vontade divina. Não se deixe levar pela natureza humana, mas se coloque em submissão à vontade de Deus. A natureza humana, sim, é pecaminosa, mas nós temos o auxílio do Espírito Santo. Nós temos um Deus que nos ajuda a viver em família. Nós temos um Deus que nos ajuda todos os dias de nossa vida. Um Deus que não dorme, que não dormita, um Deus que está sempre alerta, atento a você. Um Deus que o mundo parece que parou, as coisas parecem que pararam, mas o Senhor, ele se movimenta sobre nós. Ele se movimenta dentro da nossa casa. Ele se movimenta onde você estiver. Seja qualquer lugar, não há como se esconder da vontade de Deus. Não há como se esconder daquilo que o Senhor preparou para nós, viu? Estamos em casa quietos algumas vezes, saímos só em algumas possibilidades, mas eu digo a você, o Senhor não parou. A mensagem de Deus é a mesma para a sua vida. A mensagem é a mesma. Quieta a tua alma, quieta o seu coração, confia nas promessas do Senhor, seja guiado pelo Espírito de Deus.
e muito em breve tudo isso vai passar. Enquanto Jesus Cristo não vem buscar a sua igreja, vive uma vida feliz, com aquilo que você tem, com aquilo que o Senhor tem te proporcionado, servindo ao Senhor dentro da sua família, obedecendo ao seu pai, obedecendo à sua mãe, vivendo uma vida de pleno gozo no Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, esteja em oração, viu? Para que o Senhor prepare todo o cenário para nós voltarmos aqui um dia a todo vapor, em nome de Jesus. Eu quero juntamente com você fazer uma oração, te convidando já para estudar a próxima lição. Se o Senhor Jesus não voltar, nós estaremos estudando a nossa 5ª lição. Vamos orar? Estende suas mãos aí para nós orarmos. Espírito Santo, Consolador, amado Senhor, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, bendizemos o teu nome. Diante da tua santidade, Senhor, nos prostramos, Pai Santo. Diante da tua palavra, nos reverenciamos. Nós aprendemos todos os dias como viver, Senhor, em sociedade, viver em família, viver como um indivíduo na tua casa, em tua presença. Eu quero apresentar nesse momento as famílias, nesse momento, Senhor, que está estudando a tua palavra. Quero apresentar em tuas mãos os adolescentes que têm se entregado ao Senhor, aquele que percebeu, meu Senhor, que não está ouvindo a tua palavra como se deve ouvir. Toca agora nesse coração, toca nessa mente, toca nessa alma, vai agindo de maneira gloriosa, vai trabalhando na nossa natureza, trabalhando de maneira poderosa, para que podemos nos submeter, Senhor, à tua vontade. Fica conosco, muito obrigada por esta palavra, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.